Salve, Luters! Estamos no ar. Hoje vamos ter uma entrevista de garbo e elegância. Um convidado assim, nível SBT, tá? A TV mais feliz do Brasil. E o Eles que Lutem também, que é o podcast mais feliz do Brasil. Eu sou o Gabs, o seu animador sem auditório. E eu vou apresentar o nosso convidado, mas antes eu preciso que você deixe o like, porque o YouTube entende que o pessoal tá curtindo esse conteúdo e entrega para mais pessoas. Então, por favor, ajude o seu criador de conteúdo, deixe o like, comente, envie para um amigo, por favor, isso vai ajudar demais. E se você também quiser ouvir o Eles que Lutam enquanto tá na academia, enquanto estiver fazendo lavando a louça, por favor, vai lá no Spotify e deixe 5 estrelas. Olha que simples. Então, vamos para o LinkedIn do nosso convidado, que ó, se liga nesse LinkedIn, ó. Nosso convidado, ele é jornalista desde os 15 anos. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Desde os 15 anos. Ele já passou pelo SBT Interior, ficou 7 anos na Record TV e agora é um dos grandes reforços do SBT para 2024. Pode entrar no Eles que Lutem, Lucas Carvalho. Ah, que coisa boa, Gabs. Obrigado. Que recepção, viu? Obrigado. Foi bom, né? Eu adorei você pedindo like, implorando, sabe por quê? Porque como eu também faço podcast, eu sei como funciona. Então é sempre o começo dos podcasts, é sempre assim. Por favor, ajuda a engajar. Isso mesmo. Como é o nome do podcast? Pra galera do Eles que Lutem já ir até lá e também assistir alguns. Opa, que como legal. Que é o nome? O nosso é o Tagarelando. Muito bom. Você faz com a sua namorada, Isso, né? com a Paloma, toda sexta-feira, 6 da tarde no ar. Nossa, muito bom. É isso, né? A gente tem que... Quanto mais podcast, melhor, Eu né? acho também, e eu acho que esse cross aqui é legal também, acho que a gente precisa se ajudar, né? A gente estava até comentando aqui o quanto é difícil muitas vezes colocar um conteúdo desse no ar, né? Então a gente tem que se ajudar. Eu acho que o grande objetivo é esse, precisamos nos ajudar. E é isso. Aqui não é uma entrevista, sabe? É aquele papo leve pra gente conversar sobre a sua carreira. E também eu quero saber que é o público do Eles que Lutem, que é um público que adora o SBT. Quem não gosta do SBT tá errado, né? Então a gente vai falar sobre essa novidade, o Tá Na Hora, mas vamos passar por toda a sua carreira. Por isso, teremos os assuntos do dia. Olha os assuntos do dia pro pessoal ficar até o final, que é pra engajar. O João pra Cléber. engajar. Isso, já é tipo manchetar, né? Isso, ó. O Lucas vai contar tudo sobre o novo jornalístico do SBT, o Tá Na Hora. Também vai falar sobre a cobertura do sequestro do Marcelinho Carioca. Você foi um dos protagonistas ali como repórter. Eu lembro bem, estava acompanhando ali na época de Record. E também os perrengues e as alegrias da profissão, que tem os dois lados, né? Mas pra isso a galera tem que ficar até o final, né, Lucas? Por favor, viu, gente? Até o final, hein? É isso. E vai mandando pra galera. Você que é um jornalista desde os 15 anos de idade, me responde uma questão que todo mundo se faz. Para ser jornalista, precisa de diploma? Precisa de diploma. Eu falo que eu sou jornalista desde os 15 anos porque eu comecei na escola, né? Então, na escola, desde menininho ali, eu já fazia rádio, já fazia jornal, eu já tinha muito claro na minha cabeça que era a comunicação que eu ia seguir. Então, eu falo, eu sou jornalista desde os 15, até talvez um pouquinho antes até, mas aí com 15 anos eu tive uma coluna de jornal no principal jornal da minha cidade, que é o Jornal Folha da Região. Então, eu falei, é esse o caminho. Por isso que eu falo, sou jornalista desde os 15 anos. Eu acho que eu nasci para comunicar. Mas, evidentemente, que a gente precisa do diploma. Uma empresa séria e verdadeiramente comprometida com o jornalismo só vai contratar o profissional que tiver passado pela faculdade. Não que a faculdade seja o que vai definir se o profissional é bom ou não é bom. Não é isso. Mas a faculdade te traz base, te traz conhecimento, que é uma necessidade no jornalismo. É verdade. Eu também não tive essa dificuldade para escolher a profissão, né? Eu fiz rádio e TV, eu nunca tive essa dificuldade. Eu já sabia que eu queria trabalhar com comunicação. Isso facilita tanto, né? Facilita, você não erra a faculdade. Eu me lembro na época do meu ensino médio, a galera ali, meus colegas, prestando vários vestibulares e muitos deles escolhendo com aquela dificuldade, qual área seguir, o que colocar de primeira, segunda opção. E eu tava tranquilão, porque eu já sabia desde os 15 que seria jornalista. Exatamente, aí fica muito mais fácil, né? Mas nem só de perguntas fofas vive o Eles que Lutem. Olha né? lá, olha lá. Eu falo aqui, não pode pipocar, e eu sei que você não pipoca. Você
não está indo para o SBT, né? Você não está no SBT, você está voltando, porque você já teve uma passagem no SBT interior. Foi. Como que surgiu esse convite lá no começo da sua carreira? Olha, por incrível que possa parecer, você sabe que televisão não era o que eu pensava em seguir. Eu conto essa história sempre porque ela é real e ela mexe comigo, porque eu simplesmente caí na TV e adorei. Mas a minha ideia era trabalhar em rádio e jornal impresso. Eu sempre gostei muito de rádio. Eu acho que isso aqui é rádio, né? Isso aqui me lembra muito rádio. É rádio, né? E eu sempre fui apaixonado por rádio, desde menino, por jornal impresso. Só que quando eu comecei a fazer faculdade, surgiu uma oportunidade no SBT de Araçatuba na época, né? Para ser estagiário. Você é de Araçatuba, Eu sou de Araçatuba. Então a minha primeira passagem pelo SBT foi no interior mesmo. E surgiu essa chance de ser estagiário já no primeiro ano da faculdade. Eu falei, preciso agarrar essa oportunidade, né? Me viram, gostaram de mim, viram que eu tenho algum talento e eu aproveitei essa oportunidade. E estagiário faz de tudo, né? Então eu fazia ronda, fazia notas, era na parte de bastidor, mas era uma parte muito textual, né, mesmo. E aí eu comecei a ver os repórteres indo, chegando da rua, né? Via os repórteres no vídeo, falei, eu acho que de repente, quem sabe, por que não? Aí começou a criar isso dentro de mim. E eu comecei a ter algumas oportunidades de sair com as equipes de reportagem para apenas assistir, para ver como é que funcionava o trabalho. E aí eu comecei a me apaixonar. Falei, eu acho que pode dar certo. E aí, com o tempo ali de estágio, faltava um repórter, para não derrubar a pauta, ou seja, para não cancelar a pauta, manda o estagiário. Eu ia lá e fazia as sonoras, as entrevistas. Não escrevia os textos, mas eu ia lá garantir as entrevistas. E eles começaram a perceber que eu levava algum jeito para isso, né? Até que começaram a me testar. Grava uma passagem, que é a parte que o repórter aparece. Aí começava a fazer, nunca ia pro ar. Mas eles iam me avaliando, né? Narra um off, grava esse texto. E assim que eu fui começando, até que eu tive uma chefe maravilhosa, Leandra Guaracho, acho que ela foi a primeira que me deu essa possibilidade de vídeo. Porque eu tenho muitas pessoas para agradecer na minha vida, mas ela foi a primeira pessoa que, eu sendo estagiário, ela falou assim, vou arriscar, vamos colocar no ar para ver o que vai ser. E aí a minha primeira reportagem, eu nem me lembro o assunto, de tão ansioso que eu fiquei, mas assim, a minha primeira reportagem eu era estagiário ainda. Nossa, então já foi ali dos 15 anos. Você sempre nessa foi época, prodígio, né? Nessa época eu já tinha o quê? Uns 19, 20 anos talvez. E eu fico com isso na cabeça, eu sempre falo dela, porque ela foi aquela que teve coragem de colocar um estagiário no ar. Hoje, vendo as minhas matérias antigas, eu falo, como é que pode ter ido pro ar? Mas eu entendo também que era o melhor que eu podia oferecer com a idade que eu tinha, 18, 19 anos. Então, para aquela idade, estava muito bom, porque senão não teria sido colocado no ar, né? Exato. Não é irresponsabilidade, é a ousadia que ela teve em acreditar. Eu acho. Hoje eu vejo dessa forma. Plasticamente falando, eu era um garoto mesmo, um menino no ar, mas foi exatamente isso que me deu a projeção que eu necessitava para que ali mesmo no SBT eu pudesse ser contratado depois como repórter. Então eu fui de estagiário para repórter. Cumpri ali os 2 anos de estágio, já fui contratado no meio da faculdade. Eu não tinha o diploma ainda, já tinha um registro profissional, mas a condição para que eu ficasse era o diploma. Por isso que eu sempre falo, reforçando o que você me perguntou, precisa de diploma. E quanto tempo você ficou lá no SBT interior? Entre estágio e reportagem, 6 anos. Caramba, bastante, né? Muito tempo, né? Uma experiência, né? Poxa vida. Quase a idade que você tinha. Se a gente for pensar, né? Já tem... É muito tempo. Mas aqui tem muitas perguntas boas. Tô até com dificuldade para escolher. Mas uma que me faz ter a curiosidade é qual o perrengue que acontece na vida do repórter que só acontece no interior? Só no interior? Só no interior pode acontecer um tipo de reportagem, algum perrengue, algum fato engraçado. Olha, eu costumo dizer que a reportagem nos reserva grandes surpresas em todo lugar, né? Não sei, no interior especificamente, eu já tive muitas situações do tipo assim, você tá ao vivo, mas isso acontece em todo lugar, né? Mas você tá ao vivo, sempre tem alguém que resolve conversar com você naquele momento, né? Porque a pessoa, ela não se toca, ou ela não sabe que você tá ao vivo. Então você tá ali posicionado e a pessoa vem te puxar de canto para conversar. Isso já aconteceu comigo no interior e aqui em São Paulo também. Eu acho que são muitas situações, porque é o que eu costumo dizer, diferentemente do estúdio, né, que é um ambiente controlado, a rua não é. Não.
A rua não é um ambiente controlado. Então pode acontecer absolutamente tudo. Absolutamente tudo pode acontecer. E aí também o interior tem essa facilidade de ser mais visto pelas pessoas, reconhecido nas ruas, né? Isso rola muito, né? Muito, Isso na minha época de Araçatuba e na minha época de Bauru, em Bauru já como profissional da Record, isso acontecia muito, né? Então, assim, a nossa medição de audiência no interior é você ir no mercado e a dona de casa querer tirar uma foto, falar que te viu, né? Então, essa proximidade, ela é muito interessante no interior. Aqui em São Paulo é mais difícil. É, mais difícil. Pra gente que é repórter, né? Os apresentadores mais famosos, evidentemente, não andam na rua. Mas, assim, no interior, né? A figura do repórter e do apresentador se confunde muito, porque as pessoas, elas não conseguem distinguir muito, né? Elas sabem que um tá no estúdio e o outro tá na rua, mas elas não sabem a diferença entre repórter e apresentador, essas coisas. Então, a gente anda na rua, assim, a gente é abordado para tirar foto, para conversar, né? Isso é muito interessante. É bom também, momentos de solteirice também, né? Ajuda bastante. Pois né? Hoje eu já não posso falar mais. É melhor não, né? Hoje já não acontece mais comigo, mas eu devo confessar que ajudava um pouco. Ajuda, sempre ajuda. E aí tudo bem, você ficou 6 anos lá no SBT. Foi. Tudo mais, foi um grande aprendizado para você, acredito. Foi a minha escola, né? Foi a sua escola. E aí você recebe o convite da Record Bauru. Bauru. E como que surgiu isso? Estavam precisando de um repórter lá, né? Já fazia algum tempo que eu estava sentindo a necessidade de uma mudança. Eu sempre fui um cara muito inquieto, sempre gostei muito de desafio. Quando eu começo a sentir que eu estou me estagnando, já começa a me incomodar aquilo. E já fazia 6 anos que eu estava ali, né? Repito, a minha escola, aprendi o que eu sei ali. Mas você sente a necessidade de fazer algo novo. E coincidentemente, ou não, surgiu uma vaga de repórter na Record em Bauru e eu tinha um amigo que me indicou, né? Um amigo que era meu amigo e amigo da chefe lá de Bauru, e indicou meu nome. E aí começou esse contato, me pediram para encaminhar alguns materiais, mandei, gostaram, me aprovaram e, sei lá, coisa de 1 mês... Deu certo aí entre o primeiro contato, a negociação, a aprovação de São Paulo, porque tem tudo isso também, e eu acabei indo. Passa pela Central de São Paulo passa, também. Porque Bauru, a Record de Bauru é uma emissora própria, viu? Não é uma afiliada, né? É uma emissora própria. É Record mesmo, né? Então, qualquer decisão de Bauru passa também pelo crivo de São Paulo. Então, até a minha contratação passou pelo crivo de São Paulo. E levou o quê? Mais de 1 mês, talvez, para que desse certo. Eu fiquei ansioso. Falei, será que não gostaram? Será que vai dar certo? Aquela coisa toda, né? Eu tava naquela expectativa, porque a minha vida sempre foi composta por várias viradas de chaves. Uhum. E essa era uma também. Porque eu tava saindo da casa dos meus pais pela primeira vez, saindo da minha cidade natal, saindo da minha zona de conforto, pela primeira vez mudando de empresa, então foi uma grande virada de chave. Nossa, é um choque, né? Poxa vida, tudo novo, né? Tudo novo. E aí eu passei eu falo, eu virei homem no sentido da responsabilidade, quando eu saí da casa dos meus pais e fui morar sozinho, porque aí eu passei eu mesmo, ter que lavar minha roupa, passar minha roupa, fazer compra, ver quantas coisas estavam caras no mercado. É um choque de realidade não só profissional, sim, mas no meu caso pessoal também. Exatamente. E lá você ficou um tempo na reportagem, né? Quanto tempo foi a sua passagem pela Record Bauru? 3 anos. 3 anos. 3 anos. E dali, você também começou a apresentar o Balanço Geral da região. Aí que tá. O Balanço Geral é uma entidade dentro da Record. A gente sabe disso. É um case. É um case de sucesso da Record. E aí, qual é o desafio de apresentar o Balanço Geral? Que a gente sabe que ali no jornalismo, vamos falar a verdade, é um dos queridinhos da TV Record. Sim. Na verdade, é o que a gente falou, é um case de sucesso, porque em todas as regiões o Balanço Geral sempre foi um programa muito forte. E no interior não é diferente. Não, tá todo mundo conectado ali, né? É o que tá acontecendo na hora, né? E tem aquela característica de um jornalismo mais próximo, mais popular, mais bairrista. As pessoas se enxergam muito ali. E o Balanço Geral, já naquela época, tinha 3 horas de duração. E lá em Bauru nós não tínhamos a Hora da Venenosa, que acaba complementando um pouco ali daquela dinâmica e contando um tempo de produção.
né? Ajuda, né? Um quadro desse ajuda, rende, né? Exatamente. Nós não tínhamos. Então, aquela equipe enxuta, que é uma característica do interior mesmo, e a gente tinha 3 horas de uma programação ao vivo. Mas pera aí, então como vocês faziam para preencher 3 horas ao vivo sem a hora da venenosa? Gogó. Gogó. A voz não sumia. Você tinha uma equipe de repórteres que eram bem articulados também, que se garantiam ali no ao vivo. E muitas vezes você rendia no ao vivo mesmo. Então era não só com os repórteres, eu me coloco porque eu era um repórter também, mas quando eu estava na apresentação, contava com esses colegas que ajudavam na rua. E eu sempre cheguei muito cedo. Então o programa começava meio-dia, eu 7h30, 8 horas já estava lá. Por quê? Porque eu queria ver quais eram as reportagens que a gente tinha, os assuntos, para eu poder também já pensar em alguns comentários. Comentários que pudessem ser inteligentes minimamente, né? Não aqueles comentários do tipo, ai, que absurdo. Primeiro porque você tinha que render o bloco. Tem que render. É um programa muito grande. E segundo, que eu acho que o comentário ele precisa pelo menos fazer as pessoas refletirem, ou para te criticar, ou para concordar contigo, mas eu acho que tem que tocar no coração da pessoa o teu comentário. Então eu buscava isso. Então quando eu falo gogó, porque era comentando, era falando, era articulando, era aquela coisa toda. Foi uma grande experiência. Eu costumo dizer que quem faz o Balanço Geral faz qualquer programa da televisão brasileira. Qualquer programa. Não, só a gente viu o Gotino que saiu do Balanço Geral uma época e foi pra CNN e segurou como ninguém. Depois voltou pro Balanço Geral, O Gotino é um exemplo que eu tenho de versatilidade. Como apresentador, eu me espelho muito nele. O Gotino, ele passa muito bem, transita muito bem por polícia, política, não perde a credibilidade sentando numa bancada para falar de fofoca, porque não é ele quem faz esse papel, mas ele compõe muito bem aquele cenário. Sabe opinar, né? Sabe opinar. Então o Gotino é uma referência, um exemplo de apresentador, porque eu acho que ele é extremamente afinado e alinhado com todos os assuntos. É uma versatilidade que a gente precisa nos comunicadores. Eu acho que a Record tem apresentadores como Rodrigo Faro, mas, gente, a estrela da TV Record hoje, da Record TV, como agora mudou na Record TV. Agora é Record só. Só Record. Voltou pra Record. Ufa, melhor, porque a gente fica toda hora nessa confusão. Mas o Gotino é a maior estrela da TV. Eu acho que o Gotino, ele passa, Record, né? Ele passa muito por todos as editorias. E pro jornalismo, porque quando você faz entretenimento, é aquilo, né? Óbvio que você precisa de toda também a sua versatilidade, porque você precisa atrair o público pelo carisma. Mas quando você fala de jornalismo, você precisa atrair o público pelo teu carisma, mas também pela credibilidade que você passa, pela capacidade de passear por todos os assuntos. Então eu acho que isso torna o ofício um pouquinho mais difícil, porque não é só carisma, é muita habilidade ao vivo ali. Você sabe o que eu gosto do Balanço Geral? O que eu gosto é que tem todo aquele rolê que pode acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa. É aquele horário que acontece qualquer coisa, que daqui a pouco a gente vai falar também do Tá Na Hora, que também é um horário que pode acontecer qualquer coisa, vocês já estão sentindo isso na de tarde, né? Acontece de tudo, é trânsito, é caos no metrô, é o povo na rua ali dando a opinião. É chuva para alagar a cidade, geralmente que horas que é? 5 e pouco. É o verdadeiro horário que a gente fala, horário pega peão, né? Que é o horário que o trabalhador brasileiro tá voltando tá sofrendo para voltar para casa, infelizmente. É verdade. Né? Bom, gente, a gente está aqui com o Lucas Carvalho, que é uma das apostas do SBT para 2024. Vocês ainda vão... Não é rasgação de seda, não. Vocês vão ainda ouvir muito, que é um nome promissor jovem. Quantos anos? 32. 32 anos. Promissor, promissor. Então, Lucas, vou fazer um pedido encarecido para você. Olhe na sua câmera da verdade e fala pro pessoal deixar o like, se inscrever no Eles Que Lutem, por favor. É verdade. Você que tá aqui no Eles Que Lutem, faça esse favor, dê engajamento a esse episódio, mas em todos os outros que estão maravilhosos. Eu sou um fã, eu acompanho sempre. Então, dê o seu like, se inscreva no canal e mande pros teus amigos esse link e os cortes, enfim. Consuma esse produto que é muito bom. É bom, né? A pessoa que tem talento é boa, que você manda vender. O cara fez Balanço Geral, você acha que ele não vai vender o Eles Que Lutem pra você? Ah, dá licença. Mas aí, você tá ali na Record Bauru, que é assim, você já tá no time de Série A do Brasileirão. Aí chega o convite da Record São Paulo, que aí é você ir pra Europa. É você ir pro Barcelona, né? E aí, como surgiu esse convite de ir pra Matriz, né? Eu tinha vindo um tempo para poder fazer uma espécie de intercâmbio
né? E eu tive um apoio muito grande, eu sempre falo, do Bruno Peruca, que na época tava na Record. Bruno Peruca, corta pra mim, Bruno Peruca. Hoje o Bruno tá fazendo um grande sucesso na Rede Massa. É. Mas na época ele tava na Record e ele me ajudou bastante porque eu fazia muito link com ele, né? De Bauru pra São Paulo, e aí a gente se conhecia ali do vídeo mesmo. E uma vez trocando uma ideia na rede social, eu falei, Bruno, como é que eu faço? Eu queria ter uma experiência em São Paulo e tudo mais. E eu falo que ele foi meu padrinho porque eu acredito que ele tenha articulado, que ele tenha falado pra chefia, gente, olha esse menino aqui com um pouco mais de carinho, ele conversou comigo, porque coincidência ou não, eu não acredito muito em coincidência, um pouco tempo depois eu fui chamado pra um período em São Paulo. Um período de 15 dias, eu ainda era contratado de Bauru, mas pra ficar aqui em São Paulo. E aí, na época, era a estreia do SP no Ar, quando a Record contratou o André Azeredo da Globo. Sim, foi uma... Lembra disso, né? Sim, foi um desfalque na Rede Globo, né? E eu fui um dos repórteres que estive ali no início desse projeto com o André Azeredo. Então, e ainda sendo contratado de Bauru. Fiquei 15, 20 dias aqui. Tive que retornar para Bauru, porque eu tinha que apresentar o Balanço Geral lá, porque o apresentador ia sair de férias, isso já tinha sido acordado. E aí, no meio desse percurso, a vaga foi confirmada, a minha vaga para São Paulo. Caramba. Eu acho que era o segundo dia que eu estava apresentando o Balanço Geral, eles me ligaram, ó, Lucas, a vaga deu certo, vai ser pro SP no Ar, a ideia é essa. Tem condições de você estar aqui essa semana? Eu falei, agora, eu tinha começado a apresentar o Balanço Geral lá. Como é que eu ia vir para São Paulo? Como é que eu ia deixar o balanço lá? Expliquei. Para a pessoa que me ligou, foi alguém do RH, eu expliquei, olha, tá acontecendo isso, eu comecei agora o balanço aqui, vou conversar com o meu gerente aqui para ver o que pode ser feito, porque naquele momento eu tava com medo de perder a oportunidade. Lógico. Só que eu não podia deixar também Bauru na mão. Já deu sua palavra. E eu já estava no ar, né? O apresentador já estava de férias, não tinha o que fazer. E aí eu me lembro que na época eu conversei com o meu chefe, o Felipe articulou com São Paulo, conversou, e eles conseguiram esperar os meus 20 dias. Sou extremamente grato à Record por isso, né? Conseguiram esperar esses meus 20 dias, fiz o balanço geral lá, terminei, e aí vim definitivo para São Paulo. E eu acredito que tenha sido a confirmação de que eu consegui fazer um trabalho positivo nesses 15 dias que eu me considero em que eu já estava em teste mesmo, né? Eu acho que tem a estrada, provou que você veio trilhando o seu próprio caminho, né? E chegar até aqui é o sonho de qualquer jornalista, né? Exato. Eu sempre digo que os meus sonhos sempre foram pequenos, mas muito grandiosos para mim, porque vir para São Paulo também nunca foi um sonho daquele tipo assim, eu cresci pensando nisso, mas foi acontecendo. Então as coisas foram chegando na minha vida e foram abrindo os meus olhos no decorrer da caminhada. Quando eu estava em Bauru, que eu estava entrando direto para São Paulo, fazia todos os dias os links, fazia Rede Nacional, Fala Brasil. Falei, eu acho que eu quero essa experiência em São Paulo. E eu comecei a alimentar isso na minha cabeça, fui atrás e consegui, e juntou que eles gostaram e deu tudo certo. E rolou. Deu match, como disse. Deu match. Daqui a pouco ele vai falar do Tá Na Hora. Então aguarde. Estamos passando aqui, trilhando pela Record. É cronológico. É cronológico. É uma linha do tempo sem entender. Bem, a gente contando essa história bacana, interessante, que é o sonho de qualquer jornalista. Daqui a pouco ele falando tudo sobre o Tá Na Hora, que vocês já acompanharam, já estreou, já tá bombando por aí. Vamos lá, hein, gente. Todo Todo favor, dia, hein? né? 5h30 da tarde. No SBT, né? Por favor. Mas vamos agora para as coberturas marcantes. Eu acho que você apareceu muito em coberturas que mexem com todo mundo que ama televisão, né? A morte do Gugu foi uma delas. Foi. Como que foi para você misturar, que eu sei que é um cara que você admirava, como todo mundo admirava o Gugu, com o seu lado jornalista, administrar isso naquele momento? É muito maluco. Eu falo que foi talvez a cobertura mais marcante ao longo da minha carreira até aqui, né? Na verdade, eu digo que toda cobertura pode ser marcante, independentemente se a figura é pública ou não. Eu tenho coberturas marcantes de pessoas anônimas, né? O que vale é a história que você conta e que te pega, que te prende. Mas no caso do Gugu, tem isso que você falou, Gabs. Eu era e sou fã do Gugu, né? Então, primeiro que a morte dele pegou todo mundo de surpresa. Nossa. Ninguém estava esperando. Não era uma pessoa que estava doente, uma pessoa que estava entre idas e vindas de hospital. Não era o caso. A gente considera que foi ali... A gente sempre fala uma morte besta porque... Não teve de repente, tanto acabou. motivo, né? Acabou. A gente soube que ele teve uma queda, poucos dias depois morreu.
Eu fui o repórter que fui até Campinas, no aeroporto lá de Viracopos, acompanhar a chegada do corpo que veio dos Estados Unidos para o Brasil. Então eu estava ao vivo pela Record, eu fui o repórter que fiz essa transmissão pela Record. Vários outros colegas participaram dessa cobertura, mas ao vivo, ali em tempo real pela Record, fui eu. E aí você me fala, como é que você faz para administrar isso tudo? É muito maluco. Aquela sensação de você estar com um peso enorme da responsabilidade daquela cobertura e ao mesmo tempo pensando, eu era fã, eu assistia quando era criança, na casa da minha avó aos domingos, né? Eu admirava, antes mesmo de eu imaginar que trabalharia em televisão, já acompanhava e sequer um dia eu poderia sonhar que eu estaria um dia fazendo a cobertura de um dos principais nomes da comunicação brasileira. Então, ao mesmo tempo que eu dava uma informação, uma notícia, isso me vinha na cabeça. Eu pensava muito nisso, sabe? Eu refletia sobre, meu Deus do céu, olha onde eu tô. E eu sabia, Gabs, que naquele dia o Brasil estava parado assistindo a Record. Sim. Tava ali, atento para saber as informações. Foi um choque, né, para todo brasileiro. O dia inteiro nessa cobertura. Então, eu acompanhei a chegada do corpo, uma parte do cortejo até a Assembleia Legislativa, e no dia seguinte eu voltei para a Assembleia para ajudar. Aí entrei no time de repórteres que fez a cobertura do velório, da chegada dos familiares, da chegada dos amigos. Eu nunca vi tanta gente em toda a minha vida, eu nunca vi tanta gente se esforçando para poder passar alguns segundos ali diante do caixão. Aquela região da Assembleia Legislativa ficou absurdamente lotada. As pessoas, elas viravam quarteirões, elas ficavam horas e horas ali para poder passar alguns segundos. Uma coisa impressionante. É impressionante mesmo. E antes da morte do saudoso Augusto Liberato, você teve uma história com ele, né? Você teve um encontro ali rápido, uma entrevista. Muitíssimo rápido. No Teleton, né? Foi. E aí, como que foi? O Gugu foi solícito? Como que era o Gugu, assim? Eu falo que eu não fui amigo do Gugu por falta de oportunidade. Nós não conhecemos a tempo, eu costumo dizer. Porque ali, comigo, ele foi extremamente gentil. Eu digo comigo porque eu era a única pessoa que estava representando uma emissora de TV naquele momento, porque eu tinha outros colegas que estavam da internet ali também, querendo uma palavrinha dele. Eu havia vindo para o SBT, trabalhava em Araçatuba, para fazer a cobertura do Teleton. E eu acho que tinha sido a primeira vez que eu tinha vindo fazer o Teleton. Eu já estava ali maravilhado com o cenário ali, com a ideia de fazer essa matéria, né, essa sequência de reportagens. E aquele ano do Teleton, que agora eu não vou lembrar qual era o ano, mas era o ano que marcava o retorno do Gugu ao SBT depois que ele havia saído, ido para a Record e saído da Record, né? Mas o retorno, assim, não como contratado, o retorno dele. Depois que saiu da Record, voltou para o SBT. Então, aquele era a primeira oportunidade dele na emissora. E eu me lembro que estava todo mundo querendo, né, uma palavra com os famosos e tudo mais, e eu vi o Gugu chegando, saindo do carro. E eu estava com o microfone do SBT. E eu me lembro que eu corri assim, eu subi num degrau que tinha assim, e eu gritei, Gugu, Gugu, e mostrei o microfone assim, ó. Ele viu que era do SBT. Ao invés dele entrar, ele foi até onde eu estava. E onde eu estava, aí juntaram outros colegas que estavam ali fazendo cobertura, acho que para portais, enfim. Eu acho que era a galera de internet, não tinha ninguém de TV. E eu me lembro que eu perguntei exatamente isso pro Gugu, como é que estava sendo esse retorno dele ao SBT depois de tanto tempo. Porque a casa dele sempre foi o SBT, né? Sim. E ele respondendo, olhando nos meus olhos. Foram alguns segundos que eu tive com esse contato, dele me olhando assim. Eu fiz uma pergunta que ele respondeu diretamente a mim. Eu tenho até esse trecho, eu postei no Instagram, porque na verdade é a lembrança que eu tenho dele, de tê-lo visto pessoalmente, e eu saí de lá falando, gente, que cara legal, né? Que cara simpático. Eu gritei o nome dele, eu poderia ter passado reto, porque eu estava relativamente longe dele, mas ele foi até onde eu estava. E respondeu as minhas questões e as dos demais colegas também. É boa a sensação do seu ídolo ser um cara legal, né? Exatamente. É um alívio, na verdade, né? É um difícil, alívio, né? Quando você gosta muito de alguém, admira alguém, a pessoa te desmerece, ou sei lá, não dá muita atenção, né? Enfim, mas não era o caso do Gugu. E eu nunca conheci ninguém. E aí, trabalhei depois por muitos anos na Record, com cinegrafistas que trabalharam com ele, amigos meus que foram amigos, que tiveram o privilégio da amizade. Eu nunca vi ninguém falando mal do Gugu.
É por isso que eu me incomodei tanto quando começaram a revirar na vida íntima dele, revirar a história, aquela coisa toda. Eu me incomodei. Eu até escrevi, na época eu tinha uma coluna no R7, eu escrevi um artigo que o título era a vida sexual do Gugu não interessa a ninguém. Era alguma coisa assim o título. Por que eu tô falando isso? Porque o que o Gugu nos ofereceu foi o talento dele. Não foi a vida pessoal dele. A vida pessoal a gente oferece para quem a gente quer. Exatamente. Então não é porque o cara é famoso, tem uma vida pública, que toda a vida dele é pública. Eu acho que a vida é pública até onde nós permitimos que ela seja. Eu achei uma covardia revirarem a memória e a história dele em assuntos que ele nunca quis tocar, por N razões, e que nós não estamos aqui para julgar. Dele, né? Direito dele, e ninguém tem nada a ver com nada. Então eu fiquei muito incomodado com isso. Eu também, acho que para quem ama a televisão, independente de quem seja, né? Vocês não vão conseguir estragar o legado que o Gugu deixou pra televisão. Vocês não vão conseguir, por mais que eles tentem, Não viu? vai. Tem uma galera que tá tentando muito, mas não não vai conseguir, porque a gente vai sempre lembrar daquela imagem do Gugu com Van Damme, com a Gretchen, aquela alegria que ele trazia aos domingos, depois ali na Record também. Por mais que tentem, não vão conseguir. Né? E eu não tive, assim, né, amizade, relação com ele, mas eu fico também com o relato de pessoas que tiveram essa oportunidade, com quem eu convivi. E essas pessoas sempre me falaram que o Gugu era um cara extremamente generoso. Então, eu acredito nessas pessoas. Porque pessoas que trabalhavam ali diretamente, ele sempre foi muito reservado, tímido. Sim. Mas nunca foi uma pessoa grosseira, nunca foi uma pessoa que desmereceu esses colegas. Então, eu fico com esses relatos e com as memórias positivas que a gente tem dele na TV. É isso aí. Gugu faz muita falta na televisão. Você também falou, ainda nesse meio de coberturas marcantes... Você falou que não importa se a pessoa é famosa ou anônima, o importante é a história, e tem algumas histórias que chocam até o repórter que está acostumado a ver de tudo. Você cobriu um sequestro ao vivo de um homem que sequestrava a esposa e a filha ao mesmo tempo. Como é esse momento de tensão ali com os policiais? Como que é para o repórter isso? É um momento tenso mesmo e a gente tem que ter uma responsabilidade ainda maior. Primeiro pela complexidade do assunto, você está falando de um sequestro e da mente perturbada de alguém que está mirando ali, quem quer que seja. Você está ao vivo, você tem que tomar cuidado com as palavras. Muitas vezes a cobertura de um sequestro é até questionável, porque isso pode, se você não tomar cuidado, atrapalhar as negociações, pode atrapalhar quem está à frente ali do comando. Então você tem que ter muita responsabilidade. Nesse caso especificamente, eu me lembro que a gente estava no SP no ar, a gente ficou muito tempo no ar, estava tudo rolando, acontecendo, mas eu estava relativamente distante de onde tudo acontecia, até porque a polícia, as equipes do GAT haviam fechado, cercado o local, nós estávamos num espaço ali delimitado. Mas era aquela busca incessante por informação e com muita responsabilidade, porque qualquer palavra maldita, qualquer palavra mal proferida ali, você pode colocar em xeque todo um trabalho. E a vida de pessoas também pode respingar. E né? a vida, sobretudo a vida, né? Então, assim, é realmente uma grande responsabilidade. Junta a adrenalina do ao vivo, junta a necessidade da busca pela informação, junta o fato de que, além de tudo isso, você tem que tomar cuidado com o que você ouve, com o que você fala, porque não é tudo que a gente ouve, não é tudo que o repórter ouve que ele imediatamente pode falar. Você precisa checar minimamente. Né? Você não pode falar apenas por falar. É complicado, né? É muito complicado. Muito. É uma situação tensa, assim. No olhar do repórter ali, você precisa ter um olhar aguçado, mas uma sensibilidade. Sensibilidade, eu acho tem que ter os acima dois, de né? tudo, eu acho que acima de tudo essa sensibilidade. Eu penso que sim, a gente tem que tomar cuidado, assim, com coisas que a gente fala e como a gente lida com isso, porque você imagina que as famílias estão assistindo, então é uma série de coisas. Tudo pode acontecer, né? Pode ter um desfecho que a gente nunca sabe, né? Infelizmente, é isso. Ainda continuando nessa
nessa linha. Papo leve, né? A gente saiu de um sequestro, vamos para outro, que é o sequestro do Marcelinho Carioca, que ali eu lembro que foi tudo muito estranho, né? Saiu aquele vídeo no Twitter, nas redes sociais, que era ele falando que tinha pego uma mulher casada e tudo mais, e depois foi se desenrolando para outros caminhos. De engraçado em algum momento, ficou tenso, né? E vocês ali, em cima da notícia, ao vivo, como foi? Aquele vídeo eu já tinha recebido, meus colegas também já tinham recebido, e esse vídeo em que o Marcelinho dizia que havia se relacionado com uma mulher casada e que o marido teria sido responsável pelo sequestro, já estava pipocando nas redes sociais, ele já estava bombando. Só que nós, por responsabilidade, não colocamos no ar naquele momento, imediatamente. Nós não colocamos. Uma aguinha aqui. Por que nós não colocamos imediatamente aquele vídeo no ar? Havia uma grande preocupação daquilo não ser verdadeiro. Hoje em dia, em tempos de inteligência artificial, você precisa ficar atento, né? Então, assim, a nossa avaliação naquele primeiro minuto, pô, as redes sociais estão bombando, já estão dando vídeo e tudo mais, nós não vamos fazer isso. Obrigado. Nós não vamos fazer isso, pelo menos por enquanto. Temos que ter minimamente a certeza de que é o Marcelinho Carioca. E aí nós temos toda uma equipe de apuração que, quando se certificou de que o vídeo era verdadeiro, não necessariamente o que era dito no vídeo, mas que a figura ali era do Marcelinho e da pessoa, aí nós pusemos no ar. Então, muita coisa que a gente já sabia antes, a gente demorou um pouquinho para divulgar por pura responsabilidade. Por exemplo, quando o Marcelinho foi dado como desaparecido, já circulava entre a gente ali a possibilidade do sequestro. Mas nós não podíamos usar esse termo, esse nome. Porque se fosse mesmo um sequestro, de que forma que isso ia repercutir em relação aos sequestradores ou às pessoas que estavam com o Marcelinho? E é o que eu estava te dizendo, Gabs, da responsabilidade. Qualquer cobertura requer responsabilidade, qualquer. Mas quando se trata de um cara que tem exposição pública, é um toque a mais ainda de responsabilidade. Eu costumo dizer, toda cobertura jornalística ela deve ser responsável, mas quando o foco dela é uma pessoa pública, a responsa aumenta ainda mais, porque você tem o Brasil inteiro querendo saber. Exato. Tem um lance também que a fake news chegou no sequestro, né? Porque eles dispararam uma fake news no meio do sequestro para confundir a polícia, para confundir o jornalista, esperando que os jornalistas fossem irresponsáveis, o que de fato não aconteceu. Vocês apuraram e eles não conseguiram ludibriar a população, a polícia e a TV. Quando surgiu essa história de que o Marcelinho havia se relacionado com uma mulher casada e que o marido tinha arquitetado tudo, nós tratamos essa possibilidade na condicional. Sim. Não afirmávamos absolutamente nada. Nós dizíamos que o Marcelinho teria sempre na condicional. Por quê? Porque uma cobertura ao vivo, em tempo real ali, muita coisa pode mudar, como mudou. Sim. No final do dia, o Marcelinho veio a público dizer que foi coagido a gravar aquele vídeo. Então vocês erraram, Não. Nós trabalhamos com uma informação que até para a polícia poderia ser verdadeira naquele momento, porque estava tudo acontecendo. O jornalismo ao vivo, esse tipo de coisa, é muito dinâmico. As informações elas vão mudando. Quantas vezes você já não viu no telejornal o apresentador corrigindo uma informação ou o próprio repórter? Nós não podemos errar, a gente sabe disso. Não devemos errar, mas pode acontecer de uma informação ou outra desencontrar enquanto você está cobrindo. Lógico, no momento ali, né, você tem que trabalhar com o que você tem, sempre, claro, com responsabilidade. Exato. E vocês fizeram isso muito bem. E o desfecho se provou que não era nada daquilo. Nada daquilo. E eu acho que aí que tá, né, o papel do jornalismo nesse momento foi crucial. Foi crucial para divulgar, para chegar, para acabar logo. Então, para mim, foi assim, quando o jornalismo exerce realmente a sua função, que vocês fizeram ali. Mas, passando esse tópico de coberturas marcantes, sei que você tem várias no currículo, porque um repórter sempre tem várias no currículo. Tem bastante, né? Tem muito. Mas eu quero saber um pouco como que era a sua relação com os medalhões da Record. Na época, o César Filho ainda estava, agora está no SBT junto com você, né? Mas tem o Gotino, entre outros, né? Tem o Cabrini.
como que era a sua relação com esses medalhões, né? Você ver, admirar e ter que trabalhar junto. Era uma boa relação. Com o Gotino eu tinha uma proximidade maior, né? Porque eu fiz o balanço geral com ele durante um bom tempo. Então, vez ou outra a gente tinha alguma troca, vez ou outra ele me chamava na redação para passar alguma orientação de uma pauta, alguma coisa nesse sentido, trocar uma ideia, conversar. O Gotino sempre foi muito acolhedor assim, com a equipe, né? Então, não tenho absolutamente nada para falar de negativo do Gotino, porque ele realmente é uma figura extremamente simpática e é um cara muito querido mesmo. Outras pessoas eu tive pouco contato, por exemplo, o Cabrini eu vi algumas vezes assim e te dá um frio na espinha, né? Porque é aquela coisa de você estar diante de uma pessoa que você admira, né? E o Cabrini, para mim, é a maior referência de repórter hoje no Brasil. Eu acho que é o grande repórter investigativo. Ele e vários outros, mas assim, ele, quando fala de jornalismo investigativo, de grandes reportagens, já me vem a figura do Cabrini. De tantos prêmios que ele tem, de tantas coberturas perigosas, coberturas de guerra, enfim, uma série de coisas. O César Filho eu encontrava de vez em quando na maquiagem. Uma vez eu até gravei um vídeo com ele e falei, olha, César, hoje eu preciso fazer uma coisa que há dias estou ensaiando, que é gravar esse vídeo com você. Ele foi super simpático, porque eu tenho um pouco de timidez para ser tiete, assim, sabe? Na hora de tietar, assim, eu fico meio... Mas eu sempre tive uma relação muito positiva com as pessoas com quem eu trabalhei diretamente. Então, o Gotino, o Eleandro Passaia, que está no Balanço Geral da Manhã, que é uma figura maravilhosa. Manda muito bem. Muitíssimo bem. Era do SBT, lá da Rede Massa também. Pupilo do Ratinho, como o pessoal fala. É amigo, assim, de eu frequentar a casa dele, da esposa. Enfim, é uma pessoa maravilhosa. Então, eu tenho, assim... boas lembranças com esse pessoal. Essa galera, né? E eu sei que você não tava muito... Não encontrava muito o Cabrini, porque vira e mexe ele tava numa guerra, né? Piscou, tava na guerra. O Cabrini, enquanto tá todo mundo fugindo, o Cabrini tá indo de encontro à notícia. Mas é isso, exatamente. O Cabrini, ele busca, né? Ele procura, né? Ele vai atrás. É um cara muito corajoso, referência pra todo mundo. Muitíssimo, muitíssimo. Porém... Eu percebi, quero ver se você se você concorda com essa análise. Você vinha ganhando uma notoriedade na Record gigantesca, crescendo cada vez mais, um futuro promissor, e aí vem o convite quase que irrecusável de um novo projeto do SBT. O que te fez mudar? Eu estava me sentindo já um pouco estagnado. Foi o que eu falei para você há poucos instantes, né, durante o nosso papo. Eu não gosto dessa sensação de que eu tô parado, de que eu tô fazendo a mesma coisa por muito tempo. E eu já estava fazendo a mesma coisa por muito tempo lá. E eu tinha uma inquietude muito grande, uma necessidade de fazer algo novo, de projetos novos, de desafios novos. Eu precisava me sentir desafiado. E alguns sonhos que eu tenho não seriam possíveis na Record nesse momento. Acontece. E acontece. Tá tudo certo também. E não é culpa de ninguém. Não. Né? É a circunstância, né? Exatamente. E aí surgiu a oportunidade para o SBT, surgiu o convite. E eu pensei, bom, estão me vendo, né? A ideia do novo me atrai. A ideia do desafio me atrai. De fazer algo que eu não estava habituado a fazer com pessoas também com as quais eu não estava habituado. E eu enxerguei nessa ligação do SBT, nessa possibilidade, uma oportunidade de buscar esses sonhos que na Record não havia conseguido, naquele momento, em outro canal. Então foi pelo desafio, puramente pela sensação de me sentir desafiado, pela sensação de tentar algo novo, de mostrar uma versão de um comunicador que talvez as pessoas não conhecessem, porque eu não vou fazer reportagens, tanto que eu não estou fazendo só reportagens de polícia. Aliás, o estilo do programa não é um programa policial, é um programa factual. Evidentemente, se tiver assuntos do dia a dia, acontece. E vamos cobrir. Mas eu já estou tendo a possibilidade de fazer reportagens mais voltadas ali para o comportamento, uma coisa de um pouco mais de entretenimento, de contar histórias, reportagens longas para contar histórias. Sim. Sabe assim, não se prender apenas à notícia por si só, mas à história que tem por trás da notícia. Eu estou tendo essa liberdade no SBT, então estou muito feliz
com esse momento que eu estou vivendo. Então, é uma simples questão dessa inquietude mesmo. Eu tive um papo muito franco com a direção da Record, quando o SBT me ligou. No dia seguinte, eu sentei para conversar, expliquei o que tinha acontecido e as razões que me levariam a aceitar o convite, quais eram. Falei. E eu acredito ter agido da melhor maneira possível, da forma mais transparente, e penso que saí com as portas abertas, pelo menos foi o que eu ouvi do diretor que conversou comigo. Ele falou, fica tranquilo, que você sai com as portas abertas, você é um cara bem avaliado na direção, nos programas pelos quais você passou, e isso eu fiquei muito feliz de saber e de ouvir. Então, eu acredito que a empresa tenha compreendido, tenha entendido que isso acontece no mercado. Acontece. Você não fez nada de errado e, com certeza, pelo seu trabalho que você deixou na Record, as portas estão abertas. Eu acho que para você, em todas as emissoras, viu? Você não tem cara de uma emissora. Eu acho que isso é uma qualidade. Isso é uma qualidade. Você não tem cara... A gente até brinca, né? Nossa, a gente vê o Celso Portiolli com a cara do SBT, mas é porque ele tá há muitos anos. Mas se ele tivesse na Globo... 30 anos no SBT, né? Se ele tivesse na Globo também, a gente ia se acostumar. E isso acontece. Essas mudanças de emissora, essas dança das cadeiras, acontecem. Mas quando eu vi você saindo, anunciando que ia sair da Record, eu falei... Dani Beirute está trabalhando. ela está de olho no mercado e foi isso, né? Essa movimentação que eu achei assim. Em primeiro momento eu olhei e falei, cara, é um cara muito promissor que a Record devia estar assim de olho. Só que assim, enquanto a Record também tá de olho, todo mundo tá de olho um pouquinho querendo o melhor. Agora eu quero saber do Tá Na Hora, que já estreou, já tá naquele horário que é um horário difícil, né? É o Luiz Bate. O da Atena não é um horário fácil. O que o Tá Na Hora vai oferecer de diferente para o público? A proposta do Tá Na Hora é ser um programa que vai juntar o jornalismo com um pouco de entretenimento e com a acolhida da Cristina Rocha, por exemplo. Essa dupla de apresentadores. O Marcão do Povo, que é contundente, é o cara que cobra, é o cara que fala, é o cara do jornalismo ali. E você tem a Cristina Rocha, que é aquela figura que você liga no SBT e quando você vê que ela tá no ar, você para ouvir. Anos e anos de experiência. A Cristina no Aqui Agora, a Cristina no Caso de Família. A Cristina tem uma história com o SBT, com a família Bravanel. Sim. E com o público brasileiro. Então, você juntar essas personalidades é uma forma de você ser essa terceira via. Então, a proposta do Tá Na Hora é ser um programa popular, um programa para ouvir as pessoas, para colocar o povo na TV. É o programa que vai até as comunidades, é o programa que vai até os bairros, é o programa que vai em busca de histórias, é o programa que quer colocar as pessoas na televisão, dar o protagonismo para o povo, para as pessoas. Tem muita história maravilhosa pelo Brasil afora que a gente não conhece. E precisamos colocar essas pessoas na tela. É um programa factual também. É um programa que vai estar onde a notícia estiver. Comandante Hamilton de helicóptero, os nossos repórteres, as nossas equipes ali por terra, indo onde a notícia estiver. Mas é um programa que quer juntar absolutamente tudo aquilo de melhor que haja do jornalismo. No jornalismo e também no entretenimento. Trazendo essas histórias para mais perto das pessoas. Então, pelo que eu entendi, diferente do Cidade Alerta, do Brasil Urgente, vocês não vão trabalhar só com factual, né? Não é um programa policial. Policial, vai ser um programa realmente jornalístico. Popular, de entretenimento. E a equipe é uma equipe boa, hein? Marcão do Povo. Marcão do Povo, a Cristina Rocha apresentando, Rafael Batalha, Emerson Tchalian e Madalena Bonfilioli e eu fazendo parte dessa equipe de repórteres. Comandante Hamilton sobrevoando São Paulo. Calma aí, comandante. Já teve um momento de papo ali com o comandante Hamilton? Eu já tive alguns poucos minutos numa reunião que a gente teve, né? Já sobrevoou? Com o comandante Hamilton, não. Mas já fui repórter aéreo na Record, já tive essa experiência também. Isso também já fiz na vida. Então, uma equipe boa. Eu vi que também vão ter, não colunistas, né? Mas vão ter praças, né? E temos os colunistas também. Márcia Fu. Sucesso de A Fazenda. Calma aí, que esse programa é maravilhoso. Calma aí, Márcia. Gente, quem decidiu juntar Comandante Hamilton, Cristina Rocha e Márcia Fu? E tem também o Toninho Tornado. Calma, Calabreso! Seus delícios! Eu não acredito! Colunista nosso também. Me desculpem as outras emissoras, me desculpem, mas assim...
É uma escolha muito fácil pro horário. Se tem Toninho Tornado, Márcia Fu... eu acho que pra mim tá muito fácil o que a gente vai escolher. É uma opção diferente, realmente é isso. Uma opção diferente, uma opção popular, com figuras que são muito queridas, com figuras que agregam na internet, com figuras que têm um trabalho já há algum tempo. Você sabe qual é o grande acerto? Podem me cobrar. Se a direção do SBT tiver paciência, porque tem que ter paciência. Programa novo, tem que ter paciência. TV é hábito, né? É hábito. Então... É um programa com o DNA do SBT, o que a gente não vê mais em outras emissoras, aquele DNA, seguir o DNA. Na Band tá apostando muito no esporte, né? Mas o SBT também vem investindo muito em esporte. Então, é a cara do SBT esse programa, né? Eu acho que os SBTistas vão estar bem felizes com isso, porque assim, a novela mexicana é legal, é tradição no SBT e tudo mais, mas a gente valorizar o conteúdo nacional, o povo, quanto que movimenta de equipe, profissionais contratados. O SBT movimentou o mercado como ninguém, né? Que isso. Grandes estreias acontecendo, os programas estão fluindo, estão acontecendo. Como você disse, são programas que estão no ar aí há pouco tempo e eles vão sendo ajustados, tá? É importante que as pessoas entendam que o programa ele é projetado para ser de um jeito, mas no ar ele vai sendo adequado, adaptado, modificado de acordo com o que o público quer assistir. Então, não há uma fórmula mágica. Se houvesse, Gabs, fórmula mágica na televisão, todas as emissoras estariam em primeiro lugar. Exatamente, não tem como. Então, não tem. Então, um dia você está com um programa maravilhoso, só que a audiência não respondeu bem. Outro dia você está com um programa talvez um pouco menos forte do ponto de vista da factualidade ali, quando a gente traz para o jornalismo, só que esse programa vai bem na audiência. Então, não há uma fórmula mágica. E é bom... Hábito, existe tempo, paciência, adaptações. E é bom também entender que o Datena, ele já tem o público muito consolidado ali. Claro, vocês estão ali tentando dar uma roubadinha no público, que é do jogo, é gostoso. Esse movimento do SBT eu vejo como muito positivo. Muita gente pedia que o SBT mudasse, inovasse. E foi isso que o SBT fez em 2024. Então, Dani Beirute tem um plano. E esse ano vai ser o ano do SBT? Vai ser, já está sendo o ano do SBT. Sendo, né? 2024 é coisa nossa. Né? Exatamente. E é um mundo mágico o SBT? Conta pra gente. É um mundo mágico. Eu acho que o SBT trabalha muito com a nossa memória afetiva. Quando a gente entra no SBT, a gente já lembra da figura do Silvio. O SBT é muito grande, é muito bonito. Parece uma floresta ali quando você entra. Você já esteve lá? Não tive ainda. Então, marque um dia uma visita, você vai adorar. Você entra no SBT, assim, é uma paisagem linda, verde, assim, até você chegar aonde você quer ir. Então, é mágico, realmente. Você entra no SBT, anda pelos corredores, cenário sendo montado, cenário sendo desmontado, com cara de televisão mesmo, sabe? Esses dias eu vi ali, sabe aquele lendário foguete daquele... Sim. Quer trocar uma banana por... Não tem? Não! Lembro, clássico. Eu vi aquilo na minha frente, eu falei... Que é isso? Eu fiquei assim, e era um foguete, né? Mas fez parte da minha infância ali, né? Assistindo os programas do SBT. Então, eu acho que essa memória afetiva é o que torna o SBT uma emissora muito simpática. As pessoas gostam do SBT, né? É a emissora mais feliz do Brasil. A pergunta que não quer calar. Quando o time do Tá Na Hora, Lucas Carvalho, vai estrear no Passo Repassa? Essa é a pergunta que não quer calar. Estou disponível para participar do Passo a Repassa. Meu sonho de... Você imagina, se eu estiver no Passo a Repassa, eu devo ter um infarto, talvez. É um momento... É o auge da carreira de qualquer um. Eu já tô montando o time aqui do Tá Na Hora. Comandante Hamilton. Imagina o comandante Hamilton... Eu não vou zoar muito, porque ele é mestre em karatê e tudo. Eu vi numa entrevista com o Celso Portiolli, então não dá pra zoar muito. Mas Márcia Fu, Cristina Rocha, Marcão do Povo e Lucas Carvalho. Imagina, que time, hein? Que time. Olha... Eu acho que eu vou fazer de tudo pra levar as tortadas, porque meu sonho é levar uma tortada, entendeu? Exato. Tem que errar, né? Errar de propósito. Tem que errar, ver se é docinha aquela torta mesmo. Isso. Nossa, muito bom. Então, assim, é um programa promissor. Eu, assim, já vi que vocês estrearam, estão mandando bem. Desejo toda a sorte, toda a paciência do público. O programa realmente vai se moldar. E tomara que seja um sucesso mesmo, que é o que a gente precisa, né? Eu vejo televisão aqui, o pessoal deles que eu tenho sabe, né? Tem que ter
mais produções nacionais, né? Quando eu vejo ali na Globo, na hora da temperatura máxima, uma série, Magnum não sei o quê, eu falo, pô, cadê a Globo investindo num programa ali naquele horário? Cadê as outras emissoras investindo? E o SBT preza muito por isso, né? O domingo no SBT é sagrado e parece que a semana tá sendo tratada cada vez mais com carinho no SBT. Então, fico feliz aí. Quem sabe Lucas Carvalho no Passo Repassa contra Carinha de Anjo. Você imagina? Vai ser maravilhoso, maravilhoso. Bom, estamos chegando ao final do nosso papo. Já? Mas eu quero que você fale um pouco do podcast, do Tagarelando, que vocês já entrevistaram grandes nomes como Joyce Hasselman, Dudu Camargo, Márcio Canuto, quem mais? Tem um monte de gente aí, né? Tem bastante gente. É a nossa Vanucci, segunda né? temporada. A nossa estreia foi com o Dudu Camargo, teve uma grande repercussão. Tagarelando é um podcast que eu apresento com a minha namorada, a Paloma, que também é jornalista, é editora de texto na Record. Nos conhecemos lá, na Record, inclusive. E está sendo uma experiência muito incrível de poder estar diante de pessoas, e a gente sempre conversa a respeito disso, pessoas que a gente sempre admirou, e nós termos a chance de dividir aí uma mesma mesa com essas pessoas. Então foi assim com o Canuto, foi assim com uma série de pessoas que nós recebemos ali, que o Vanucci, por exemplo, eu me lembro do Vanucci, quando eu era desse tamanhozinho, eu ouvia a Rádio Jovem Pan, e eu lembro do Vanucci falando das notícias dos famosos. Quando eu era um projeto de gente que queria ser jornalista. E aí eu falei isso pro Vanucci no ar, quando a gente tava batendo papo com ele. Falei, cara, não tô querendo te chamar de velho, não, mas te acompanho desde que eu sou menino. Então, pra mim, é uma honra. Então, o Tagarelando tá sendo uma oportunidade muito incrível pra nós dois. Pra ela, porque é a primeira experiência no vídeo. E pra mim, porque é um mundo diferente, né? Eu venho do jornalismo, né? E aqui é totalmente diferente, né? Sim. É um papo um pouco mais leve. Então, eu estou tentando me tornar um bom podcaster, mas é difícil, por quê? Porque você... É uma outra versão sua, e você tem que trabalhar essa versão. Eu também tô tentando há um tempo também. Aos poucos a gente vai. Desse jeito. Então, vou aproveitar que eu tô na grandiosíssima audiência do Eles Que Lutem. Por favor. Toda sexta-feira, 6 da tarde, o Tagarelando. Eu peço para que vocês acompanhem também. Vocês que são fãs aqui do Gabs e do Eles Que Lutem, dê uma chance pra gente também, até porque são em dias diferentes, nós não somos concorrentes. Não. E a pegada é diferente. Aqui o Gabs fala mais de TV, de reality, ali a gente é um programa de entrevistas. A gente leva gente de TV, mas levamos neurocientistas, políticos, levamos pessoas que possam agregar, pessoas, inclusive, às vezes, Gabs, que são pessoas anônimas ao nosso dia a dia. Uma pessoa que não é famosa, ela não precisa ter milhões de seguidores, não nos interessa a quantidade de seguidores, mas a história que ela tem para contar. Maravilha, maravilha. Ainda temos 2 quadrinhos rapidinhos aqui. O pessoal também do Eles Que Lutam tá notando que o cenário tá diferente. Hoje a gente tá gravando no estúdio antigo, mas em breve estaremos de volta no nosso estúdio padrão ali. Só o pessoal não achar que essa entrevista é de 2023. Estamos... Em 2024, galera. Precisamente em 2024, meu. Mas é isso, temos o quadro Sem Tempo, Irmão, que é um bate-bola. É um bate-bola, jogo rápido, aquela coisa que todo mundo faz, que Marília Gabriela nos ensinou. Você está preparado? Não sei. Não pode pipocar, hein? Eu não sei. Bora. Vamos lá. Gravado ou ao vivo? Ao vivo. Gotino ou César Filho? Puxa, aí você me coloca em maus lençóis, né, meu? É difícil, né? Eu adoro os dois, mas se eu tiver que escolher um, eu vou escolher o Gotino pela relação que eu tive com ele na Record mais próxima. Exatamente. Mas o César Filho é um monstro. A gente não vai mais colocar ele em fria, não. Por favor, né? Silvio gente? Santos ou Gugu? Silvio Santos. 3 jornalistas referência. 3 jornalistas referência. Roberto Cabrini. Thaís Furlan. É um grande nome da Record, tá fazendo o Doc Investigação, uma sequência de grandes reportagens também. Para mim, a versão feminina do Cabrini, assim, uma pessoa extremamente corajosa, destemida, aguerrida, vai em busca da informação, da notícia, independentemente do risco que corre. E... Cara, eu tenho tantas referências. Eu sei. Tantas referências. Você pediu 3, mas eu poderia falar aqui do Gotino pela proximidade, mas pela versatilidade. Sim. Trabalhei com ele. Mas tem o César Filho, que tem uma elegância no ar. O César Filho trouxe uma roupagem tão boa pro SBT Brasil. O SBT Brasil tá bom, hein? Muitíssimo bom. Então, assim, poxa, pena que você me coloque em maus lençóis quando você pede só 3. Mas, assim, são esses alguns desses nomes que toda vez que eu assisto eu paro e tento extrair o melhor deles. Tem muitos, né? Tem muitos bons nomes.
Resuma o Tá Na Hora em uma frase. Tá na hora em uma frase? O Tá na Hora é um programa que sempre vai estar onde nasceu pra estar, ao lado do povo. Quem dos medalhões do SBT você ainda quer conhecer? Ah, o Silvio Santos. O medalhão mor, né? Não tem como. O medalhão mor, mas eu quero conhecer o Celso Portiolli, quero conhecer... Alô, Passa ou Repassa, quero conhecer o Ratinho também, acho o Ratinho uma figura, o Ratinho. Eliana, nossa, né? Nossa, é verdade, né? Só cara estrela, dos né? domingos, só estrela. Dream Team. Patrícia Bravanel também, já bateu o sininho ali junto com a Patrícia. Me convida aí também, né? Quem sabe. E a pergunta que não quer calar para encerrar. Pergunta difícil, momento de tensão. Meu Deus do céu, tava bom o papo, agora você vai finalizar polêmico, é? O SBT é realmente a TV mais feliz do Brasil? É, com certeza. Não tem como, né? Uma vibe muito boa, muito positiva, todo mundo alegre, pra cima, feliz. É gostoso de trabalhar lá. E agora, o momento pergunta fixa. Todo convidado deles que lutem responde a mesma pergunta. Qual programa de TV marcou a sua vida? Nossa, agora a gente falou de memória afetiva agora, né? Antes mesmo de sonhar em trabalhar em TV, eu me lembro dos domingos assistindo a programação do SBT. Isso eu sempre falei, não é porque eu tô lá agora. Mas por quê? Porque minha avó adorava o Silvio Santos. E domingo é dia de Silvio Santos. Então eu me lembro de muitos programas. Lembra do Tentação? Em Nome do Amor. Em Nome do Amor. Então, o Em Nome do Amor era o Tinder de antigamente. Exatamente, né? Então eu me lembro criança com esses, sabe essas lembranças, assim, eu brincando no quintal e a minha avó com a televisão ligada e o Silvio. Então, eu acho que a programação, para eu não falar um programa só, eu acho que a programação de domingo me marcou muito, porque eu me lembro que eram os almoços na casa da minha avó e sempre na companhia do SBT. É isso, gostei do papo, hein? Eu adorei. Que papo bom. Você gostou de estar aqui no Eles que Lutam? Adorei. Não minta. Adorei, me chame de novo. Vou chamar de novo. Eu sou um cara que me convido. Toda vez que eu vou nos podcasts, eu falo assim, me convide de novo. Não, eu adoro. Tem que voltar, foi um prazerzaço estar aqui. Anotem esse nome, Lucas Carvalho, é um nome que vai brilhar muito ainda na televisão, Amém. No jornalismo. É a grande aposta, a grande promessa do SBT. Amém. Que gentileza sua. 2024. E não é rasgação de seda, não. Não é, tô falando a verdade mesmo. É o que eu acredito. Falei, ontem tava assistindo seus vídeos, falei, cara, o cara é bom. O cara é bom. Então vamos dar uma atenção aqui. Obrigado. A gente investiu na planta. Daqui a pouco o cara vai estar bombando. Foi lá no Eles que Lutem. É isso. Deixa suas redes sociais para quem quiser te acompanhar. E também deixa o serviço do Tá Na Hora. Vamos lá então. Ó, o Tá Na Hora de segunda a sexta-feira, a partir das 5h30 da tarde, no SBT, com a Cristina Rocha, Marcão do Povo e toda a equipe liderada pela nossa diretora Letícia Flores. Minhas redes sociais, lucas.carvalho TV no Instagram. Lucas Carvalho TV no Twitter, que é X agora, não me acostumo com isso. E se eu puder falar do nosso Tagarelando também, @podtagarelando, que é o nosso podcast. A gente se aventura por essas redes também. Muito bom, esse foi Lucas Carvalho no Eles que Lutem. Semana que vem estamos de volta. Lembrando que a gente só comenta e eles que lutem, pessoal. Valeu! Valeu, gente!